pessoal, bem-vindo ao webinar Princípios de Séries Temporais, promovido pela Beta Analítica. Meu nome é Alexandre Godinho, cientista de dados e parceiro da Beta Analítica. E esse webinar é para todos vocês que são profissionais de dados, profissionais da área de TI, da área financeira, da área de negócios, que usam muito séries temporais, pesquisadores, enfim, para vocês de diversas áreas, ou mesmo que estão engajados em projetos pessoais, por exemplo, envolvendo o mercado de ações, criptomoedas e tudo mais. E poucas abordagens são tão interdisciplinares quanto a análise de séries temporais. O que séries temporais faz, a grosso modo, é diagnosticar o passado e prever o futuro. Então, qual área do conhecimento não precisa disso? Não precisa entender melhor o passado e prever o futuro? É difícil achar uma área que não precise disso. Mas sem mais delongas, vamos já começar o webinar. Eu estou aqui com o material do webinar que eu publiquei no RPubs, você pode acessar por esse link. Vou passar no chat, inclusive, para facilitar. E aqui, inclusive, tem todos os códigos. Você pode acessar pelo menu os conteúdos ou também pela barra de rolagem. E eu estou com o RStudio aberto também, com um arquivo em branco, séries.r, numa pasta em branco. Se você quiser acompanhar fazendo os códigos também, pode criar um arquivo em branco no R e nós vamos trabalhar nele. Certo? Vamos começar então, sem mais delongas, vamos começar instalando os nossos pacotes e carregando. Se você não tiver esses pacotes aqui, você usa esses comandos aqui de cima primeiro, install.packages, e instala cada um dos pacotes. Se você já tiver instalado, vamos só carregar esses pacotes, como eu vou fazer aqui, copiar e colar lá. Então, primeiro vai ser o pacote Forecast, que é um pacote bastante utilizado em séries temporais no R. Se você procurar para análise de séries temporais no R, aí, grande parte das análises vai ser feita com muito uso do pacote Forecast. Vamos carregar também o FPP2, que é um pacote que tem uma coleção de séries, o T-Series, também para séries temporais, e o Patchwork, que vai nos ajudar na parte gráfica. Ok. Vamos então fazer uma primeira série temporal já do zero, criando uma série do zero. Então você pode colocar os valores da sua série já direto no R e fazer uma série temporal disso. Nós vamos então colocar os valores com a função C, que é um vetor de valores, e a função ts vai transformar esses valores numa série temporal. Vamos ver como isso é feito. Vou lá já levar para o RStudio e chamar de série 1. Só copiei e colei o que tinha lá. Então, a nossa série vai ser com esses 4 valores. Vamos combinar que esses 4 valores são vendas trimestrais de um ano inteiro. Um ano tem 4 trimestres, então no primeiro trimestre deu 5, 8 no segundo, 12 no terceiro, 8 de novo no quarto. Vamos rodar isso aqui com o Ctrl Enter. Então, aqui já os nossos 4 números, as nossas variáveis. Mas se nós olharmos isso no console, aqui, vou limpar primeiro para ficar melhor. Se nós olharmos isso no console, por enquanto é só número, né? Só um vetor de número. As funções dos pacotes, como forecast, vão funcionar no que tiver formato de séries. Então, a gente tem que converter primeiro para séries. Para isso, a gente usa essa função, a TS. Só usou a função e colocou dentro dela a nossa série que nós definimos aqui. Eu estou sobrescrevendo, então, a variável série. No Ctrl Enter, já está aqui no formato de time series. Vamos rodar aqui para enxergar no console. E está aqui pronta, então, nossa série temporal com os nossos valores. Aqui está indicando o começo dela, o fim e a frequência. Nós não definimos isso, então já está definido para nós. E vamos ver também essa série com o autoplot. Vamos enxergar essa série. Então, aqui, os nossos valores representados graficamente. O gráfico aqui está começando em 5, a escala está começando em 5, então começa por baixo, né? Não está começando em 0. Nós vamos definir também esses parâmetros que são importantes, começo, fim e frequência da série. Vou chamar já aqui de série 2 e usar esse exemplo que nós temos no nosso material. Então é bem intuitivo o nome dos argumentos, o start é o começo da série, o end é quando a série termina, e o frequency é o número de unidades por período. Então nós temos aqui uma série que a intenção dela é ser os 12 valores do ano de 2020, uma série mensal. Então cada valor aqui é um mês. Com isso a gente só precisa colocar como argumento start que começa em 2020 e que a frequência é 12. Se a série fosse trimestral, essa frequência seria 4, porque é 4 trimestres num mês. Se você tem uma série diária que vai ser registrada de hora em hora, então a sua frequência vai ser 24, porque tem 24 horas no dia. Se é uma série de hora em hora, que vai ser registrada a cada 10 minutos, então a frequência vai ser 6, 6 unidades de 10 minutos dentro de uma hora, e assim por diante, assim que se usa esse argumento frequency. Vou copiar e colar isso lá para nós fazermos no RStudio.
Aqui a nossa série 2, então, com todos os valores. A gente vai ter que converter agora para a série temporal, para time series. Então, a gente usa esses argumentos. Primeiro, a própria série 2, normal. E aqui o start vai começar em 2020, porque são os 12 valores de 2020. Começando desse jeito, vai ficar entendido que vai ser janeiro. Se nós quiséssemos começar em março, por exemplo, nós teríamos que fazer de outra forma. Ficaria dentro de um C 2020,3. Aí a função entenderia que a série começa no terceiro período de 2020. Como vai começar em janeiro, a gente poderia colocar até um 1 aqui, que teria o mesmo efeito, e deixar só 2020. Vou ser mais econômico aqui mesmo e deixar só 2020. Tá? E a frequência 12, porque é uma série mensal. Ctrl Enter, vamos exibir essa série. Vou limpar aqui primeiro para ver melhor. E está aqui no console. Em alguns casos, a função vai entender os rótulos, né? Como é uma série de um ano aqui e a frequência 12, ela entendeu que os rótulos são de meses. Vai entender também para trimestre, para outros períodos assim, mas para alguns ela não vai entender, para outras unidades ela já não vai entender que rótulo deve colocar. Aqui vamos ver o autoplot para visualizar a série, e está aqui então a nossa série completa. Essa função autoplot, ela se ajusta a esses objetos de séries temporais, como a própria série, e ela herda vários argumentos da função plot, que é aquela função mais básica de gráficos do R. Então a gente pode colocar, por exemplo, o argumento main, que é o título, main igual vendas, um gráfico de vendas de 12 meses. A gente pode trocar esse time aqui do eixo X para meses, para facilitar a vida de quem está enxergando. Então é o XLab, o argumento. E também o YLab pode ficar mais bonito que isso. Vamos definir então que esses valores estão na escala de 1000, YLab igual 1000 e um símbolo de reais, para ser entendido. Okay. Enquanto entra, então, já está melhor a visualização do nosso gráfico, está mais clara. E nós podemos também importar séries que são do próprio R. O R já oferece uma grande quantidade de séries para nós utilizarmos, analisarmos, todas séries extraídas do mundo real mesmo, e várias com características bem diferentes para a gente treinar bastante. Nós podemos usar essas séries também. É claro que num exemplo como nesse aqui de cima, normalmente você não digita na mão tudo no R, né? Você pode importar de um arquivo CSV sem problemas, aí o seu série 2 aqui vai ser o nome do arquivo que você importou, que vai estar no formato dataframe, cifrão e a coluna que tem os valores, tá? Não tem problema nenhum. Então vamos usar agora as séries que o R nos oferece. A própria base do R já tem essas séries aqui, o Air Miles, o Air Passengers, Seatbelts, são várias séries, uma série multivariada. Vamos ver esse Air Passengers aqui, que é uma série bem famosa. Nós vamos entender depois por quê. Tem comentários, séries do R, Air Passengers. Vamos ver primeiro no Help o que é essa série. Vou digitar aqui no console, ponto de interrogação e o nome da série. Então, é uma série de total mensal de voos internacionais, que vai de 1949 a 1960, de passageiros de voos internacionais. Vamos agora ver essa série, primeiro no console mesmo. Então, aqui os valores dela. E vamos fazer o autoplot também. Vou colocar já dentro disso aqui o autoplot. Aqui, então, a série Air Passengers, uma série bastante famosa, bastante utilizada em exemplos no R, em outras linguagens também. E ela tem padrões que são bem claros de notar, né? Vamos ter uma noção disso aqui. Por exemplo, ela tem uma tendência, dá para ter aqui uma noção de tendência de crescimento na série, e também ela tem períodos regulares em que tem um pico. A cada 12 meses aqui tem um pico nos valores. Isso aqui é chamado de sazonalidade, nós já vamos ver melhor isso, mas é então um padrão que acontece em intervalos regulares. Cada 12 meses está acontecendo um pico, o que faz sentido, esses 12 meses estão acontecendo em julho, agosto, em julho, né? Que é o mês em que tem verão nos países mais ricos, então é normal que uma série de voos internacionais vai ter pico nesse período, que tem mais voos internacionais, essas pessoas tirando férias. Tá? Vamos ver outras séries também, a Air Miles. Essa série já não tem sazonalidade, só tendência de crescimento.
E vamos ver também as séries que vêm desse pacote aqui, o FPP2, que nós carregamos. Esse FPP2 é um pacote só de séries temporais, praticamente só de séries temporais. Então tem vários exemplos bem interessantes nesse pacote, com características bem diferentes de séries, que a gente pode usar nas nossas análises. Se a gente digitar aqui FPP2, dois pontos duas vezes, já aparece tudo que tem no pacote. Então, prático, tudo que está esse símbolo aqui do lado, branco, com cabeçalho azul, é série, né? Então, praticamente tudo aqui é série. As duas funções ali no meio, mas o resto é tudo série. Vamos pegar uma qualquer aqui, essa oil. Vamos ver no help o que, que ela é. Ponto de interrogação oil. Opa. Produção anual de petróleo na Arábia Saudita, milhões de tones, acho que é barris, tones, vai de 1963 a 2013. Vamos dar um autoplot nessa série. Aqui a série, então. Você já tem padrões mais difíceis de enxergar. Basta aqui ela, então. Vamos dar uma olhada em outra ainda. Dois pontos. Vamos ver essa da cerveja aqui, a Ausbier. Vamos ver primeiro o que, que ela é também. Então, é uma série trimestral de produção de cerveja na Austrália em megalitros de 56 a 2010. A trimestral começa no primeiro trimestre de 56 e termina no segundo de 2010. Esse quarto ele aqui engana, né? Dá a impressão de que é quadrimestral, mas na verdade é trimestral, porque tem 4 períodos de um trimestre dentro de um ano. E o gráfico dela é essa aqui, então. Tinha um padrão de tendência de crescimento no começo dela, em algum momento estabilizou. É uma série também bastante interessante. Tá? Vocês podem brincar bastante, enxergar várias séries aí no pacote FPP2 para se familiarizar, porque várias delas vocês podem utilizar mesmo na hora de praticar séries temporais. E vamos agora adiante para fazer a decomposição da série. Então, uma série ela pode ser decomposta em três partes: tendência, sazonalidade e aleatoriedade. Em outras abordagens, também é considerado o componente do ciclo. No R, o ciclo já está na parte da tendência, componente tendência-ciclo, porque a forma como é calculada a tendência, com média móvel centrada, já captura essas variações cíclicas. Mas em outras abordagens, esse ciclo pode estar separado, então seria tendência, sazonalidade, ciclo e o componente aleatório. Mas o que que é cada um desse componente? Bom, a tendência é uma noção que a gente entende bem, que é um padrão de crescimento ou decrescimento a longo prazo. Então, uma série que está crescendo a longo prazo tem uma tendência de crescimento, que está caindo a longo prazo tem uma tendência de decrescimento. A sazonalidade é um evento que acontece em intervalos regulares. Por exemplo, ali na Air Passengers, todo mês de julho tem um aumento no número de voos internacionais. É venda de sorvete. Todo mês de dezembro, quando esquenta, tem aumento no número de vendas de sorvete. De panetone também, todo mês de dezembro, que é o mês de Natal, tem aumento no consumo de panetone. Então, é um evento que acontece num momento específico e sempre em intervalos regulares. Tem que ser todo dezembro, todo julho, toda quinta-feira. Então, esses intervalos têm que ser regulares. E o componente aleatório é aquilo que não é nem uma coisa nem outra, nem tendência, nem sazonalidade. Então, numa série econômica, numa série de ações, digamos, numa série de ações ela tem tendência, ela tem sazonalidade, mas ela também pode ter um componente aleatório ali. Por exemplo, uma declaração do presidente da empresa, uma declaração do ministro da Fazenda. Isso pode afetar o preço das ações, e é claro que isso é aleatório, é imprevisto, não é nem tendência nem sazonalidade. E o ciclo, que está na parte da tendência, é também um evento que acontece em períodos de tempo específicos, mas não em intervalos regulares como a sazonalidade. Então, pensem, por exemplo, na temperatura. A temperatura esfria no inverno. Isso é sazonal. Todo inverno vai esfriar a temperatura. Porém, um fenômeno como o El Niño, por exemplo, que não tem data para acontecer, é ciclo. Né? Se sabe que ele vai acontecer, que ele acontece num período lá, mas esse período é irregular, então se sabe bem quando vai acontecer e nem também qual a duração dele. Então, isso já é um ciclo, certo? E esses componentes eles podem ser por um modelo aditivo ou por um modelo multiplicativo. Quando é um modelo aditivo, a série vai ser a tendência mais a sazonalidade mais o componente aleatório. E quando é multiplicativo, tendência vezes sazonalidade vezes aleatório. Aí, nesse caso, claro, não daria para multiplicar os três, não ia dar um número discrepante, mas a tendência, então, fica constante
e os outros dois componentes aqui ficam em forma de taxa. O modelo aditivo, ele deve ser escolhido quando a série tem uma sazonalidade que não cresce ao longo do tempo. E o modelo multiplicativo, quando ela cresce ao longo do tempo. Vamos enxergar isso no R para ver melhor. Eu vou copiar até os dois já, para nós compararmos. Isso aqui de decomposição, o aditivo e o multiplicativo. Vou copiar aqui o aditivo e já vou copiar também o multiplicativo para nós enxergarmos essa diferença. Aqui, o autoplot dessa série Milk. Essa Milk é uma série com produção de leite por vaca. Produção mensal de leite por vaca durante 14 anos. Vamos dar um autoplot dela. Ela tem tendência, né? Isso aí já é o especialista que explica por que a vaca está produzindo mais leite. Mas dá para notar que a sazonalidade dela ela é constante ao longo do tempo. Podem perceber que no início da série a sazonalidade é essa e no final da série é a mesma. Então ela é constante ao longo do tempo. E vamos ver aqui essa A10. Eu vou dar uma olhada no Help, que ela é antes, né? A10, que é, então, gastos mensais com remédio antidiabético do governo da Austrália, de 91 a 2008. E essa série, então, ela tem uma sazonalidade que cresce ao longo do tempo, ela não é constante, né? No início ela é menor e no final ela vai crescendo. Vamos ver até uma embaixo da outra. Quando a gente carregou ali aquele pacote Patchwork, esse pacote ajuda bastante na parte gráfica. Se a gente fizer agora isso aqui, dá um nome para esse autoplot, vou chamar aqui de Milk, não, vou chamar de ap.milk, autoplot milk. Vou enter, e esse aqui eu vou chamar de ap.a10, autoplot A10. Vou colocar numa variável. E agora, se a gente fizer aqui no console ap.milk dividido por ap.a10, ele vai mostrar esses dois gráficos, um embaixo do outro. Nesse caso, então, primeiro o milk no numerador e de baixo o A10. Se fosse um mais o outro, seria um do lado do outro. Vamos dar aqui o Enter, e aqui fica mais fácil de enxergar. Essa é a Milk, essa é a 10, e aqui a gente consegue notar que essa Milk tem uma sazonalidade que é constante ao longo do tempo, o tamanho dela é sempre a mesma, já a 10, ela tem uma sazonalidade que vai subindo ao longo do tempo. Então aqui nós usamos um modelo aditivo, que vai ser com uma sazonalidade constante, e aqui o modelo multiplicativo. É isso que nós vamos rodar já. Vou fazer a decomposição da Milk, chamar de deck.add, de decomposição aditiva. Então, Ctrl Enter. E com essa função aqui, o R faz tudo para nós. A gente pode ver aqui já no deck.add. Aqui o X é série original, o seasonal é a sazonalidade, a tendência, o aleatório, e o tipo é aditivo. A gente não coloca nada no decompose, vai ser sempre aditivo. E vamos enxergar essa decomposição. O autoplot vai se ajustar à decomposição. Dá um zoom. Aqui está a série original. Aqui a tendência da série, padrão de tendência da série. No terceiro gráfico, a sazonalidade, padrão de sazonalidade. E no quarto gráfico, eu tenho os resíduos. Tenho o que não é o componente aleatório, desculpa. Componente aleatório que não é nem tendência, nem sazonalidade. Essas barras cinzas que vocês veem aqui na direita é a variância da série, uma forma de representar a variância, mas isso é de menor importância aqui. O objetivo é ver isso, a série, a tendência, a sazonalidade e o componente aleatório. A gente pode enxergar também o padrão de sazonalidade melhor com uma outra função que é de season plot. A gente coloca aqui dentro a série, que é a Milk. E olha que legal. Esse aqui gera um gráfico para cada ano e dentro do ano os valores. Então a gente consegue notar, por exemplo, que o pico dessa série acontece aqui em maio, e dá para notar que é uma série com um padrão bem claro de sazonalidade, praticamente todos os anos seguem o mesmo padrão. Vamos fazer agora para o autoplot, decomposição. Isso aqui eu já tinha rodado, desculpa. Então o deck.multi vai ser a decomposição com o tipo multiplicativo. E o autoplot aqui para o modelo multiplicativo
Nesse caso, então, é um vezes o outro. Vocês podem ver até a escala aqui do seasonal e do componente aleatório que está reduzida para poder multiplicar. Ok, vamos adiante, então. Vamos começar a ver alguns conceitos importantes. Vamos ver de autocorrelação primeiro. E a autocorrelação é a correlação da série com ela mesma. Porque qual é essa ideia? Você já deve ter ouvido antes o conceito de correlação, já deve estar mais acostumado com isso. E correlação é associação entre duas variáveis. Por exemplo, altura e peso. Existe uma correlação positiva. É esperado que uma pessoa mais alta pese mais. É tempo de estudo e nota na prova. Correlação positiva também. Quanto mais tempo se estuda, maior a nota na prova. Tempo no Facebook, nota na prova. Correlação negativa. Quanto mais tempo uma pessoa desperdiça no Facebook, menor a nota dela na prova. Então, como colocar isso num contexto de séries temporais? Nesse caso, se usa a autocorrelação, que vai ser a correlação da série com seus valores anteriores, chamados de lags. Antes de ver o código, vamos entender melhor o que são essas lags aqui pelo R. Eu vou fazer pelo console mesmo. Então, vamos ver aqui a série Air Passengers, que nós já conhecemos. Aqui a série. E agora eu vou pegar a primeira lag dessa série. Tá? Lag do Air Passengers, menos 1. Notem que agora o valor de fevereiro vai ser o de março, a leg 1. Então, 118 aqui é 112. O valor de março vai ser o de fevereiro, 118. E assim por diante. Isso é o que é pegar a leg da série, pegar um valor anterior da série. E com isso se pode calcular a autocorrelação, que vai ser a correlação da série original com essa sua leg. E essa sua leg não precisa ser a primeira, ela pode ser a segunda também. Vou pegar agora fazer aqui agora com a segunda leg, colocar um menos 2. Então, esse valor de março agora vai ser janeiro, 2 períodos antes. De abril vai ser de fevereiro, 2 períodos antes. E assim por diante. Então, nós podemos ver a correlação da série com cada uma das suas legs. E isso é importante por quê? Bom, é importante porque dizer que uma série tem autocorrelação é dizer que os valores anteriores dessa série estão associados com os valores seguintes. Ou seja, você só pode fazer previsões numa série se os valores anteriores ajudam a prever os próximos. Uma série que não tem autocorrelação, não faz sentido aplicar uma técnica de forecast, não faz sentido aplicar uma técnica para fazer previsões, certo? Você pode analisar a série, diagnosticar e tal, mas não vai fazer previsões. Então vamos fazer isso no R agora. A gente vai usar a A10. Isso aqui a gente já viu, né? Tanto a série quanto as legs. Vou copiar e colar só essa parte final. Autocorrelação. E o que faz a função de autocorrelação é essa função mesmo aqui, a ACF, Autocorrelation Function, que vai ser da série A10 que nós já conhecemos. Então, Ctrl Enter, está aqui o gráfico de autocorrelação. E o que esse gráfico está dizendo? Ele se chama correlograma. A primeira que vocês podem ignorar, porque está começando em zero. Quando começa em zero, sempre vai ser 1 aqui, que é a correlação da série com ela mesma. Essa aqui é leg 1. Esse traço aqui é leg 1. E ela tem uma correlação de mais de 0,9 aqui com a série. Então, uma alta correlação. A leg 2 também tem uma correlação alta aqui, mais de 0,8, tá? Quase 0,9 também. E assim por diante. Então, todas as legs que nós estamos vendo aqui estão correlacionadas com a série, certo? E essa linha tracejada que vocês veem aqui é uma linha de intervalo de confiança, um intervalo de confiança de 95%. Então, toda leg que ultrapassa essa linha tracejada, no nosso caso, todas elas ultrapassaram, aí estatisticamente significante com a série. É estatisticamente significativo que essa que essa leg de fato está correlacionada com a série. A gente pode dizer com 95% de confiança que toda leg que ultrapassa essa linha tracejada tem uma correlação com a série. Então, aqui, claramente, é uma série que tem autocorrelação. Mas existe outra forma de calcular a autocorrelação, que é a autocorrelação parcial. A autocorrelação parcial, ela parte de um princípio. Se A está influenciando B e B está influenciando C, então A também deve estar influenciando C. Então, essa segunda leg aqui, que está correlacionada com a série, ela pode estar correlacionada por influência dessa primeira leg. O que a função de autocorrelação parcial faz é calcular a correlação dessa leg sem a influência da leg anterior, sem a influência das outras legs. Isso vai mudar bastante a forma desse gráfico. Vamos ver aqui. Vai ser agora PACF, Partial Autocorrelation Function.
Então, Ctrl Enter, ó, já mudou bastante, né? Primeira leg está correlacionada, a segunda já caiu bastante, na terceira leg já está sem autocorrelação, não, nada significativo estatisticamente. E vocês devem notar também que não está mostrando a lag na ordem 1, 2, 3, assim por diante. Está 0, 1, 1,5, 0,5, 1, 1,5, 2, e assim por diante. Então, esse 1, na verdade, é o período sazonal. Esse 1 seria o 12. Aqui começa um novo mês, né? 13, na verdade, desculpa. Essa lag aqui é a lag do primeiro período depois de 12 meses do ano seguinte com a série, né? A lag que faz a correlação dessa lag com a série. Então, isso também tem um padrão. Dá para ver que no começo de um novo período tem uma correlação com a série. Então, esse primeiro período esse primeiro mês de um período seguinte já está correlacionado com a série. Isso é importante de observar. Nós vamos ver mais adiante o sentido disso. Esse aqui também é o segundo período da série, o segundo período do ano seguinte também está correlacionado com a série. Então, esse padrão a gente pode observar nos 2 anos. No primeiro ano, os dois períodos estão correlacionados. No segundo ano, os dois períodos também estão correlacionados, certo? E depois os outros períodos já não têm essa correlação. E essa função de GTS Display, ela vai fazer todo esse trabalho por nós de uma forma mais bonita. Dá um Ctrl Enter nela e olha que legal. Fez tudo que nós já fizemos até agora, mas tudo dentro de uma visualização só, também bem mais estilosa do que as que nós fizemos. Então você pode usar essa função de GTS Display para ver tudo de uma vez só. Vamos para um segundo conceito agora, que é o de estacionariedade. A estacionariedade é um conceito que diz que uma série é estacionária se as características dela não mudam ao longo do tempo. Então, essa série não tem tendência, essa série não tem sazonalidade, a média é constante, a variância é constante, ela não tem autocorrelação também. O exemplo mais básico de série estacionária é um ruído branco. O ruído branco, então, é uma série totalmente aleatória. Nesse exemplo que nós temos aqui, está sendo gerada uma série totalmente aleatória, com 500 números aleatórios de uma distribuição normal. Vamos fazer isso no R. Aqui está na função R, na variável RB, de ruído branco. E o que está sendo feito aqui é gerar 500 números aleatórios de uma distribuição normal. Para o default já vai ser com média zero. O ruído branco tem que ter média zero. E o TS é o time series, para deixar no formato de time series. Então, Ctrl Enter aqui, autoplot, e está aqui uma série, então, totalmente estacionária, média zero, média constante, variância constante, sem tendência, sem sazonalidade. Para você deve estar diferente a série, porque são números aleatórios, então cada lugar vai ser números diferentes. Mas certamente o padrão é o mesmo, certo? E isso é importante porque para aplicar técnicas como o ARIMA, por exemplo, que nós vamos ver mais adiante, nós precisamos fazer com que essa série seja estacionária. Então, nós temos que tornar essa série estacionária para poder aplicar essa técnica para fazer previsão. Então, esse é um conceito que nós precisamos assimilar, o de estacionalidade. Nós precisamos compreender esse padrão aqui, sem tendência, sem sazonalidade, média constante, variância constante. Preciso olhar para uma série e notar que ela é estacionária, porque na hora de aplicar o ARIMA, essa série vai precisar ser estacionária. Okay? Vamos ver agora o de normalidade também. Então, normalidade é aquela ideia de que os dados seguem uma distribuição normal. Uma distribuição normal é uma distribuição simétrica ao redor da média. Ela tem forma de sino, certo? E nós podemos visualizar isso através de um histograma ou também de um gráfico que se chama Kikplot. Nesse nosso caso, vai ser Kikenorme. O Kikplot é um gráfico que compara os valores dos seus dados, com os valores de uma distribuição de referência. No caso da Kikenorme, essa distribuição vai ser a normal. Então, nós olhamos para esse gráfico para ver se esses valores estão batendo, estão correspondendo um com o outro. Vamos fazer isso, então. Isso aqui, chamar essa parte de normalidade. E a gente vai ver isso para a nossa série A10. A gente vai fazer primeiro um histograma da A10, mas antes de fazer um histograma da A10, eu vou fazer um histograma aqui no console de dados que certamente tem uma distribuição normal. Então, eu vou fazer um histograma de um R enorme, que vai gerar números aleatórios de uma distribuição normal. Vou pedir aqui 5.000 observações. Isso aqui, então, é a forma que se espera de uma distribuição normal. Ela tem forma de sino, né? E é simétrica ao redor da média. Então, os dados estão distribuídos simetricamente tanto para a direita
quanto para a esquerda. É um gráfico assim, um histograma assim que nós temos que buscar para a nossa série. Vamos dar uma olhada então de como é o histograma da A10. Isso não é normal, né? Está inclinado para a esquerda aqui, não parece nada com um sino, então certamente a série A10 não segue uma distribuição normal. Nós precisamos buscar essa normalidade. Vamos ver mais adiante como fazer isso. E vamos, de qualquer forma, ver o que é plot dela, o que é norm e o que é line aqui. O que a norm faz o gráfico, assim o que a line vai adicionar uma linha para poder fazer a comparação. Ok? Então, como eu disse, ele está comparando os valores da nossa série que estão aqui com os valores teóricos de uma distribuição normal que estão aqui. E essa linha vermelha precisa passar por esses pontos, por todos esses pontos. E ela não está passando, tem vários deles aqui que estão passando bem longe da linha vermelha, né? Nas caudas, principalmente. Então, essa distribuição certamente não é normal. Tá? Essas são duas abordagens comuns de se ver a normalidade de uma distribuição de forma gráfica. Ok, então já que a nossa série não é estacionária e não é normal, nós temos que fazer transformações, nós temos que fazer algumas coisas para tornar essa série normal e para tornar essa série estacionária. As duas técnicas que nós vamos ver aqui são da diferenciação e da transformação de Box-Cox. A diferenciação, ela ajuda principalmente a remover a tendência da série. Ela remove a tendência da série e com isso ajuda a torná-la estacionária. O que é a diferenciação? A diferenciação é o registro das mudanças da série. Então, quando a gente diferencia uma série, a gente está fazendo a diferença do segundo valor para o primeiro valor, do terceiro valor para o segundo valor, e assim por diante. Vamos ver isso até primeiro aqui no console, vou fazer com Air Passengers. A função que faz isso é a diff. Primeiro eu vou mostrar o Air Passengers aqui para a gente poder comparar. E agora eu vou fazer a diferenciação dessa série Air Passengers. Então vai ser o diff Air Passengers, vírgula 1, que é uma diferenciação de primeira ordem. Aí notem o que aconteceu nessa diferenciação. Esse 6 que aparece aqui em fevereiro é 118 menos o 112. O 14 que aparece em março é 132 menos 118. E assim por diante. A diferenciação é a mudança da série. Tá? Eu vou fazer de novo agora com uma diferenciação de ordem 2. Então, com ordem 2, o 20 daqui é a diferença do março para 2 meses anteriores, 112. E assim por diante na série. É isso que faz a diferenciação. Às vezes, uma diferenciação já tira a tendência da série, mas não tira a sazonalidade. Duas diferenciações podem ajudar a tirar tanto a tendência quanto a sazonalidade. Mas como nós vimos aqui, sempre que se diferencia, no caso uma segunda diferenciação, na primeira nós perdemos um valor, que era de janeiro. Na segunda nós já perdemos dois valores, que é o de fevereiro. Então, diferenciação não é o tipo de coisa que quanto mais melhor. Se uma diferenciação já resolveu, é uma mesmo. Se duas diferenciações não resolveu, mas também não melhorou o efeito da primeira, então esquece, nem faz essa segunda. Então, a gente tem que ser parcimonioso nessa parte da diferenciação. Vamos lá, então. Vou chamar aqui de transformação, de diferenciação. Eu vou copiar o código que nós temos lá, que vai ser feito para o A10. Então, a gente vai fazer aqui duas diferenciações, né? O A10, uma diferenciação de primeira ordem e uma diferenciação de segunda ordem. Aqui os códigos, o A10.diff vai ser a diferenciação de primeira ordem. Vamos dar uma olhada de como vai ficar o gráfico. Vamos só relembrar como é o gráfico do A10 aqui. O A10 é assim. Vamos ver agora como ficou o A10 diferenciado. Ó, já foi removida a tendência, claramente, mas ainda tem sazonalidade. Vamos ver se uma segunda diferenciação remove essa sazonalidade. Criei aqui a 10 diff2 com duas diferenciações e o autoplot dela não removeu, né? Não resolveu muito. Então, uma diferenciação parece já ser o bastante, porque uma segunda não fez efeito para remover a sazonalidade que nós queríamos tirar. Manteve a mesma, conseguiu manter a remoção da tendência, mas não removeu a sazonalidade. E tem uma função do R que vê quantas diferenciações são necessárias para nós, que é a NDIFs. Então, eu vou aplicar aqui a NDIFs a 10 e retornou o 1 que nós já esperávamos mesmo. Você nem precisa fazer essa análise gráfica aqui. Você pode usar o NDIFs para saber de quantas diferenciações nós vamos precisar.
Mas a diferenciação, como nós vimos, não tornou a série estacionária ainda. Ela tem sazonalidade aqui, a variância não é constante ao longo do tempo. Então, nós podemos usar para isso a transformação de Box-Cox. Transformação de Box-Cox, ela acalma a sazonalidade da série e ela também torna a série normal. Isso nos interessa, a gente tem que buscar a normalidade. Há outras transformações que também costumam ser feitas em séries temporais, como a transformação logarítmica, a transformação por raiz quadrada, mas a transformação de Box-Cox costuma ser melhor por isso, porque ela trata essas duas questões, sazonalidade e da distribuição normal. E a transformação que ela faz é isso. Ela tem um parâmetro que se chama lambda, e o que ela vai fazer vai ser um y menos lambda, y elevado a lambda menos 1, dividido por lambda, quando o lambda for diferente de zero, e o log de y quando o lambda for igual a zero. Isso é equivalente a uma transformação logarítmica, caso o lambda seja igual a zero. Mas o que é o lambda primeiro? Bom, o lambda vai ser um valor que tem um valor ótimo que vai fazer com que essa transformação torne a série normal. Mas esse valor ótimo vai ser procurado pelo R. Nós vamos deixar a cargo do R descobrir esse valor ótimo. Não vamos nos preocupar com isso. E, aliás, a gente também não vai se preocupar em calcular a transformação. O R vai fazer tudo por nós. Nós só precisamos entender que essa transformação precisa ser feita mesmo para que consigamos acalmar a sazonalidade da série e também transformar a série numa distribuição normal. Vamos fazer então isso? Primeiro nós vamos precisar encontrar o lambda, né, com isso aqui, e depois aplicar a função de Box-Cox para fazer a transformação na série. Vou copiar essas duas aqui, vou copiar tudo, e a gente vê lá no RStudio o que é feito. Okay. Transformação de Box-Cox. Então, vamos começar com o cálculo do lambda. O boxcox.lambda é a função que vai achar o lambda para nós. O que a gente precisa fazer é isso. Ctrl Enter, está aqui na variável lambda, e o melhor lambda, então, é um 0.13. Agora a gente vai fazer a transformação mesmo. Vai ser o A10.bc, BC de boxcox, que vai ser a transformação com a função boxcox na série A10. O lambda, que é o argumento obrigatório, vai ser o lambda que nós já encontramos. Então, Ctrl Enter, aqui criada A10.bc, e vamos ver se isso já parece uma distribuição normal. Vamos lembrar como era a distribuição anterior da 10 primeiro. Ela era assim, nós já tínhamos visto, muito inclinada para a esquerda. Vamos ver como é da A10 transformada com Boxcox. Aí já tem bem mais cara de normal que anterior. Tem bem mais aparência de sino que anterior. Claro, não é uma coisa que se diga, nossa, como parece um sino, mas certamente é bem mais normal do que anterior. Vamos então fazer o autoplot da A10 e dá para notar que a sazonalidade aqui agora é constante ao longo do tempo, né? Vamos fazer essa comparação, a gente já sabe como. Vou deixar então no AP1 o autoplot da A10 e no AP2 o autoplot da A10 transformada com Boxcox. Aqui está 1 mais A2, vai mostrar uma do lado da outra. Vou trocar para dividido para mostrar uma embaixo da outra, que é melhor de visualizar. E vejam aqui, essa é a série original e essa é a série com a transformação de Boxcox. A sazonalidade aqui já se tornou constante ao longo do tempo. Então vamos ver se a gente consegue tratar tudo de uma vez só. A gente vai fazer agora uma série final, e essa série final vai ser a diferenciação dessa série aqui com a transformação de Boxcox. Vocês podem notar que a transformação de Boxcox não trata a tendência. Então a tendência persiste, mas a diferenciação trata a tendência, que nós já vimos. Então a gente vai diferenciar essa série aqui. Vai ser feito tudo junto. Foi feito primeiro a transformação e depois a diferenciação de ordem 1, que nós já sabemos que é o certo, né? Que é o que o NDIFIS disse para nós. Então a nossa série final vai ser isso, uma série com a transformação de Boxcox e a diferenciação disso. Então Ctrl Enter, está aqui criada a série final, e o autoplot, que tem agora uma aparência mais de estacionalidade que a anterior, mas talvez a gente ainda não esteja convencido disso, de que é estacionário mesmo, tem uns períodos aqui estranhos, né? Pode ser que a variância não seja constante ao longo do tempo. Então vamos aplicar um teste estatístico para isso, que é o ADF.test, função ADF.test. Esse ADF.test,
é um teste chamado de Dickfuller aumentado. Vou rodar já esse teste aqui para a gente ver o que ele faz primeiro. Então, a hipótese alternativa do teste de Dickfuller aumentado, como consta aqui, é de estacionalidade. Se nós definirmos um nível de significância de 0,05, ou seja, 95% de confiança, significa que nós estamos buscando um p-valor menor que 0,05 para dizer que essa série é estacionária, com confiança estatística. Tá? Então, aqui nós temos um p-valor menor do que esse. Esse p-valor de 0,01, inclusive é menor do que isso, que essa mensagem aqui está dizendo é isso, que o p-valor é menor do que o exibido na tela. E nós podemos, então, dizer que nós temos evidências estatísticas, com 95% de confiança, de que essa série é estacionária. O teste de Dickfuller aumentado, ele vê a estacionalidade através da raiz unitária. A gente não vai entrar em pormenores aqui de como isso funciona, mas o que é preciso entender são essas hipóteses. A hipótese alternativa é de estacionalidade e a hipótese nula, por conseguinte, é de não estacionalidade. Então, nós sempre procuramos um p-valor aqui que seja menor do que 0,05, com 95% de confiança, ou mesmo menor que 0,01, com 99% de confiança. São os valores de praxe para esse tipo de teste. Ok, então nós temos aqui uma série estacionária, então nós podemos seguir para análise depois de fazer essas transformações. Vamos aplicar agora, vamos ver técnicas de forecast. Agora nós começamos então modelagem e forecast. Ok, vamos começar fazendo com os métodos mais simples, para enxergar como é feito esse forecast, para enxergar como são feitas essas previsões. Vamos começar vendo o método da média, o método naive e o método naive sazonal. O que o método da média faz é simplesmente tirar a média de toda a série e as previsões para os períodos seguintes, nós podemos definir quantos períodos nós vamos querer ter essas previsões, vai ser a média dessa série. Vai ser sempre a média dessa série, então. O que o método naive faz é pegar o último valor da série e dizer que as previsões para o período seguinte, para os períodos seguintes, vão ser sempre o último valor registrado na série. E o naive sazonal faz a mesma coisa que o naive, só que em vez de ser o último período da série, vai ser o período sazonal anterior. Então, se a gente quiser saber o valor de dezembro, por exemplo, numa série mensal, com o naive, o valor de dezembro vai ser previsto igual ao valor de outubro, de novembro, que é o mês anterior. E o naive sazonal vai pegar o valor do dezembro do ano anterior para fazer a previsão. E é bastante simples fazer esse forecast. Vamos começar com o método da média. A gente vai colocar numa variável chamada prev.média, e a função para isso é essa minf. Tudo que a gente precisa fazer é colocar a série aqui dentro e o número de previsões que a gente quer vai ficar nesse H. Então aqui a gente vai fazer 12 previsões para a série A10, de acordo com o método da média. O autoplot aqui vai exibir essas previsões. Aqui, forecast, método da média. Já vou me antecipar e colocar aqui naive e o naive sazonal. Já está no meu Ctrl V o método da média, vou colar aqui. Roda esse, roda esse. E estão aqui as previsões para o método da média. Então, as previsões para esses períodos seguintes, tudo que está nessa linha azul, é a média dessa série, e conforme o método da média, as previsões para os períodos seguintes são os valores da média da série. Dá para notar que essas previsões dificilmente vão acertar, né? Porque a série tem uma tendência de crescimento, e essas previsões não estão acompanhando essa tendência, também não detectam sazonalidade, nem nada disso. Então, dificilmente essas previsões aqui vão ser boas. Mas essas sombras que vocês estão vendo aqui são sombras para intervalo de confiança. A sombra azul mais forte é o intervalo de confiança de 80%. Então, há 80% de confiança de que as previsões para os períodos seguintes vão ficar dentro dessa sombra. E a sombra mais clara aqui é de 95% de confiança. Então, com 95% de confiança, os valores seguintes vão ficar dentro dessa sombra. E também deve estar errando isso com esse método, que dificilmente tem 95% de confiança de que os valores vão ficar de fato aqui dentro. Mas para entender essa sombra, essas sombras é isso que ela está fazendo, dando intervalos de confiança para as previsões. Agora o método naive.
Copiar e colar, que é a mesma coisa, a única coisa que vai mudar é que a função agora é naive, que vai pegar, então, os 12 valores para os períodos seguintes. Rodar e fazer o autoplot. E aqui, então, as previsões pelo método naive, ele só repete o último valor foi esse aqui, e as previsões, portanto, são as mesmas para os períodos seguintes, para os 12 períodos seguintes. E agora o S naive, opa, o naive sazonal, a função é o S naive. Rodar. E aqui são feitas as previsões pelo naive sazonal. Mesmo sendo um método simples, ele até poderia funcionar bem numa série que não tivesse tendência, só repetindo os valores do último período sazonal anterior. Mas nessa série aqui, que tem tendência, eu acho que é esperado que ela continue crescendo aqui. E o naive sazonal não consegue detectar essa tendência de crescimento. Ok, agora vamos para uma técnica mais avançada de previsão, que é o ARIMA. O ARIMA é provavelmente não, certamente a técnica de previsão mais utilizada para séries temporais. Vai ver várias aplicações do ARIMA feitos em forecast com séries temporais. E o ARIMA, essa sigla significa autorregressivo integrado e de média móvel. E os parâmetros do ARIMA são P, D e Q. O P para o termo autorregressivo, o D, que vai dizer respeito a diferenciações, e Q, que diz respeito à média móvel. Mas o que é cada um deles? O termo autorregressivo é o termo que vai fazer a modelagem de acordo com os valores anteriores. Vai usar as lags, os valores atrasados, para fazer a modelagem. O D é a diferenciação, é o número de diferenciações que é necessário para fazer as previsões. Porque o ARIMA só vai funcionar em séries que são estacionárias. Então, primeiro é preciso fazer essa diferenciação para tornar a série estacionária, para depois, de fato, fazer o método ARIMA. Então, o D é o número de diferenciações que é necessário. Por exemplo, na nossa série A10, nós sabemos que precisa de uma diferenciação. Então, nesse caso, o D vai ser igual a 1. E o Q é o termo da média móvel. Mas essa média móvel não tem a ver com a média móvel que nós estamos acostumados a ver. Essa média móvel vai ser com os erros do modelo. Porque o modelo faz lá o seu ajuste, tem lá o valor modelado, o valor ajustado, e tem o valor real da série. A diferença entre o valor ajustado e real da série é o erro. Então, o termo de erro vai dizer quantos erros anteriores, quantos resíduos, esses erros também são chamados de resíduos, quantos resíduos anteriores são necessários para fazer o modelo com a parte do Q, com o termo Q. Certo? É a mesma ideia do P, só que o P usa os valores anteriores e o Q usa os resíduos anteriores, os erros anteriores. Então aqui tem algumas notações. Um modelo que é só autorregressivo, então vai ser só AR, né? Ele pega só o AR, a parte autorregressiva com parâmetro Q, ou também pode ser chamado de ARIMA P00. Você só vai ter o P, que é o termo autorregressivo, e o resto vai ficar em zero. E aqui o valor da série, então, vai ser com os valores anteriores. O YT-1 é o valor anterior, o T-2 é o segundo valor anterior, e assim até o último. Esse C é uma constante, que é a média, e isso aqui é um peso para cada observação anterior, que são os coeficientes. Vai ser estimado pelo próprio R. Por fim, é somado ao ruído branco. Quando a ARIMA tem só a média móvel, então não tem a parte autorregressiva, nem diferenciação, ele vai ser MAQ, só a parte da média móvel com o termo da média móvel, o Q. Ou vai ser um ARIMA 00Q, o resto fica em zero e só tem a parte da média móvel. E o YT, então, vai ser os valores dos erros dos resíduos, com os coeficientes como peso, e também o C, que é a média. A mesma coisa que o anterior, como eu disse, mas em vez de serem as observações anteriores, vão ser os erros do modelo. Tá? E quando é feita a junção de ambos, é um ARMA PQ, né, o AR e o MA juntos, com os parâmetros P e Q, ou um ARIMA P0Q, nesse caso um ARIMA sem diferenciação, com zero. E quando é adicionada a diferenciação, aí sim é um ARIMA P, D e Q. Agora sim, um ARIMA completo, com a parte autorregressiva, a diferenciação e o termo da média móvel. E ainda quando tem a sazonalidade, vai ser um ARIMA P, D, Q e também os parâmetros, os mesmos parâmetros P, D e Q, para o período sazonal. Que seria aquele período sazonal que nós vimos ali na função de autocorrelação. Quando começa o 1 ali, o 2 é o novo período sazonal. E nesse caso, então, se junta tudo. Se junta o termo autorregressivo com o termo da média móvel
mais a média com os devidos coeficientes. E esse apóstrofo aqui só está dizendo que a série já está diferenciada. Se for um arima, então vai ter o apóstrofo. Se for o arma, não vai ter. E o arima tem um passo a passo para ser feito. Esse passo a passo é conhecido, é o método de Box-Yankees, e ele tem 6 passos. Então a gente primeiro plota a série e examina. Nós já fizemos isso com a nossa, a gente já viu a série, já fez a decomposição para examinar, a gente entendeu ali o padrão sazonal e tudo mais. A segunda parte é diferenciar a série até ficar estacionária, se fazer as transformações, se necessário, como nós vimos. Inclusive, nós já fizemos essa parte. O nosso série ponto final, a gente criou essa variável ali, né? Esse série ponto final aqui já é a série com as diferenciações necessárias e a transformação de box-cox. Então, essa parte a gente já fez também. A terceira parte do passo a passo é usar as séries diferenciadas para definir P e Q. Essa costuma ser a parte mais trabalhosa, mais difícil de fazer. Mas nós vamos ver como fazer ali no R. A quarta parte é implementar o arima nos dados originais. Então, a gente vai fazer tudo isso no passo 1 a 3, só para definir quais são os parâmetros P e Q, mas na parte 4, a gente vai implementar o arima nos dados originais. Então, não vai ser na série ponto final, vai ser no A10 mesmo. O quinto passo é checar se é um bom modelo, a gente vai ver como fazer isso. E o sexto passo é usar esse modelo criado para fazer as previsões. Porém, também existe o autoarima, que facilita muito a nossa vida. Então, até essa terceira parte aqui, nós fazemos tudo para definir o P e o Q, que às vezes é muito difícil de definir. O que o autoarima faz é achar de um modo automatizado quais são os melhores parâmetros para o nosso arima. Ele vai achar os melhores parâmetros P e Q e também o D, né, as diferenciações. E isso é bastante útil, bastante interessante, vai facilitar muito a nossa vida. Então, quando nós aplicarmos o arima aqui, se você achar muito confuso a definição do P e do Q, não se preocupe tanto, porque o autoarima vai achar para nós quais são os melhores parâmetros. Então, o autorima já começa nessa parte. Já começa na parte 3 aqui, executa para ver quais os melhores parâmetros, implementa o arima também nos dados originais, checa se é um bom modelo e faz as previsões. Vamos ver o código. Aqui já está separado nas 6 partes, né? Vou colar lá no R para nós implementarmos. Aqui para ficar melhor. Agora, o arima. 6 partes do arima. A parte 1 é só fazer ver a série e examinar, né? Botar a série e examiná-la. Não vamos fazer isso. A gente já fez, mas vamos fazer de novo aqui. Tá a série e tá a decomposição da série. Depois é usar a série diferenciada e transformada para, enfim, é fazer a diferenciação e a transformação da série, o que nós já fizemos, né? A gente fez tudo isso ali em cima, como eu tinha mostrado. Opa, mais embaixo. Aqui no série final. Então, essa série final nossa foi uma série com a transformação de Box-Cox e uma diferenciação. Então, a única coisa que eu estou fazendo aqui nessa segunda parte é trazer para cá essa série final e dar de novo um autoplot nela. Eu só vou anotar aqui, então, que essa série tem um D igual a 1, uma diferenciação, e tem transformação de Box-Cox, IBC. Então, a gente vai precisar saber depois. D igual a 1 IBC. Agora, nós vamos achar os melhores parâmetros para essa nossa série. A gente vai usar essa série final aqui para encontrar os melhores parâmetros. Vamos aplicar isso, nós vamos fazer isso através das funções de autocorrelação. O P a gente acha com a função de autocorrelação parcial. E o Q a gente define com a função de autocorrelação. Eu já até me antecipei e coloquei aqui qual vai ser o P e o Q, mas vamos ver por que foram encontrados esses valores. P igual a 1, Q igual a 1 e os Ds igual a 1. Bom, vamos lá. Primeira função de autocorrelação parcial, que é para definir o P. Então, qual é a ideia? Como nós vimos, o P é da parte autorregressiva, que faz as previsões de acordo com os valores anteriores. Então, a gente quer saber se esses valores atrasados da série estão correlacionados com a série, se tem essa autocorrelação. E nós podemos observar aqui que a primeira leg está correlacionada, leg 1, a segunda também está, a terceira está, até a quarta estão, todas estão ultrapassando a linha tracejada. Então, nós poderíamos colocar um P igual a 4. Pode até testar qual se é melhor, 1, 2, 3 e 4.
Porém, nós temos que optar pela simplicidade. Esse aqui está muito mais correlacionado que os seguintes. Então, a gente vai definir aqui um P igual a 1. Na prática, se não existisse o autoarima, a pessoa ia usar aqui os quatro, testar os quatro e ver em qual combinação é melhor. A gente aqui vai escolher o P igual a 1. E nós precisamos definir o P também para a parte sazonal, que começa aqui no 1 e tem a mesma ideia. O primeiro está correlacionado, o segundo também, o terceiro está batendo na trave aqui, acho que não ultrapassa. Então são os dois primeiros. Porém, a diferença está grande entre o primeiro e o segundo. Então eu vou escolher aqui também o P da parte sazonal, que é o Sarima, igual a 1. Tá? Que a gente está definindo aquele P grande, né? O P do Sarima, da parte sazonal. Então o nosso P vai ser aqui 1 e 1. E agora, para a parte da média móvel, para a parte do erro. A gente usa, então, a autocorrelação normal para essa parte. Vamos dar um Ctrl Enter aqui para rodar. E a mesma ideia aqui, né? A primeira, tá, essa primeira a gente tem que desconsiderar porque está começando em 0, mas a primeira leg aqui está correlacionada e as outras nem estão, então aqui é 1 fácil de escolher. E na parte do Sarima, sazonal, aqui tem as duas correlacionadas, mas a diferença está grande, né? Essa aqui está bem maior do que essa aqui. Então, nós definimos 1 também. E ficou tudo 1, né? P igual a 1, Q igual a 1, P igual a 1, P da parte sazonal igual a 1, Q igual a 1 e o Q da parte sazonal igual a 1. Tá? Uma coincidência mesmo ter dado tudo 1. E as diferenciações? Bom, 1 a gente já viu, né? O NDIFES do A10 é 1. Então, a gente já definiu o 1. Mas a gente também tem que definir o 1 da parte sazonal. Para isso, a gente vai usar o NSDIFES. Daí o número de diferenciações necessárias para a parte sazonal. NSDIFES igual a 10. Opa, faltou um F aqui. E vai ser 1 também. Então, D igual a 1 e 1. No final das contas, a gente vai ter só parâmetros 1. O PDQ da parte do Arima vai ser 1, 1, 1. E o PDQ da parte do Sarima vai ser 1, 1, 1 também. Então, vamos implementar isso. Aqui já, eu vou chamar de mod.arima, que vai ser o Arima. Aí usem esse Arima com letra maiúscula mesmo, que é do pacote Forecast. Tem um Arima com letra minúscula, mas é melhor usar o do pacote Forecast, porque depois se for fazer funções esse mod.arima, se for com o arima minúsculo pode não funcionar. Então a gente vai receber aqui a série A10, como eu disse, nos dados originais, não é na série final. A ordem, que é o arima, é o 111. O sarima, que é a parte sazonal, também 111. E a única coisa que a gente vai colocar aqui é o lambda da transformação de Box-Cox, porque ele não é um parâmetro, né? Então a gente vai colocar o lambda igual ao lambda que a gente já achou antes aqui, que é o valor do lambda para a transformação de Box-Cox. Vou rodar isso aqui, ok? Dá um summary no modelo, dá um sumário dele, e está aqui, é um arima 111, então tem um termo autorregressivo, um coeficiente para ele, um coeficiente para a média móvel, um coeficiente para o autorregressivo do sarima, sazonal, e um para a média móvel também aqui. Ok. Vamos ver então como ficou esse modelo, o que a gente vai fazer nesse aqui o autoplot da série, e a gente vai adicionar também uma linha nesse autoplot, com o comando autolayer, que vai ser com os valores ajustados pelo Arima, ou seja, os valores que o Arima modelou. Vamos ver aqui então esse gráfico. Olha que legal. Então, em preto está a nossa série original, em vermelho são os valores ajustados pelo Arima. Aí notem o seguinte, o Arima passou muito próximo, os valores modelados pelo Arima ficaram muito próximos dos valores verdadeiros. E isso nos interessa, claro, a gente quer achar um modelo aqui que acerte, que fique bem próximo da série original para poder fazer as previsões para os períodos seguintes. Aqui no início da série, por exemplo, o Arima acertou tudo. Ele modelou essa série bem de acordo com a série original, ele acertou tudo. Mas lá para o final ele acabou errando um pouco mais. Não errou muito, mas errou um pouco. Então, nos interessa, claro, que esses erros sejam pequenos, né? A diferença entre o valor modelado, o valor ajustado e o valor da série é o resíduo, é o erro. Então, nós queremos que esse erro seja pequeno, mas nós também queremos que esse erro tenha algumas características. Por exemplo, nessa questão aqui de ter errado pouco no começo, que ele acertou tudo e mais no fim, isso não é tão interessante, não é nada agradável, porque isso significa dizer que o nosso modelo está bom para uma parte da série, mas não está tão bom para outra.
Então, seria melhor que os erros fossem mais bem distribuídos aqui, nem que errasse um pouco mais no começo, mas que o erro tivesse uma distribuição melhor. Então, a gente precisa fazer uma análise desses erros, a gente precisa ver algumas características desses erros. E é aqui que nós vamos para a quinta parte, que é a parte de checar se é um bom modelo. A gente vai checar se é um bom modelo com análise dos resíduos. E a função que faz isso, mais uma função mágica do pacote forecast, é a check residuals. Então, Ctrl Enter. Então, todas essas visualizações aqui são para os resíduos. Primeiro, um gráfico dos resíduos. Nós já vimos, né, que no começo os erros são pequenos. Erros e resíduos são sinônimos, tá? Quando eu falo uma coisa, é tudo igual. Então, no começo, o nosso modelo errou pouco mesmo, né? Ele acertou os valores da série, e para o final já tem erros um pouco maiores. Isso não é desejável. Nós queremos aqui que os resíduos tenham média e variância constantes, e a média em torno de zero. Então, esse gráfico aqui, claro, não está nada muito grave, né? Seria grave mesmo se ele tivesse, por exemplo, uma tendência aqui de crescimento, decrescimento. Isso já é mais grave. Mas também não está tão bom por essa questão aqui. Alguma penalização por isso a gente vai ter quando fazer as previsões. Aqui é a função de autocorrelação dos erros. Então, tem 36 lags aqui e só duas delas ultrapassam a linha tracejada. É totalmente normal isso. Essa linha tracejada é de 95% de confiança. Então, é normal que 5% delas esteja dentro, ultrapassem a linha tracejada. 2 de 36, são 36, é 5%, 5,5%. Está tudo bom aqui. E aqui está o histograma dos erros, que tem que ter uma distribuição normal. A gente também busca isso. Tem algum desvio aqui da normalidade, mas também, no geral, não está muito desviando tanto assim da normalidade. Então, de um modo geral, esse modelo é razoável. Não é o melhor modelo dos mundos, a gente sabe que pode ter alguma penalização por isso aqui, por exemplo, ou por não ser totalmente normal, mas é um modelo razoável. Não é fácil encontrar um modelo muito melhor do que esse, dificilmente a gente encontraria. Mas vamos lá. A sexta parte, então, é a parte de usar o modelo para fazer as previsões. Vamos lá. Então, no Arima é um pouco diferente. Para fazer as previsões, a gente não vai colocar o H dentro da própria função Arima, como nós fizemos com os outros métodos. A gente faz o forecast, usa a função forecast do modelo, e aqui a gente define o H para 12 também. Então, Ctrl Enter, fazer o autoplot das previsões, e aqui sim as previsões do Arima. Agora sim, uma previsão decente, né, que consegue acompanhar tanto a tendência e capturar a sazonalidade. Aqui as previsões, então, feitas pelo Arima. E agora nós vamos aplicar o Alto Arima. Arima. Vou voltar aqui para ficar melhor. Agora o passo a passo do Alto Arima nós já vimos. E o código está aqui. Ele já começa no Alto Arima, que vai definir os parâmetros para nós. Vamos copiar e colar lá. Aqui. Então, o nosso Alto Arima só vai receber o A10. O Lambda a gente vai manter, né, para dizer que tem que fazer a transformação de Box-Cox. E esses dois parâmetros aqui, o Trace vai mostrar na tela, aqui no console, vou até limpar para deixar só para isso, vai mostrar no console as combinações de parâmetros que o Alto Arima vai testar. E esse approximation aqui é porque a métrica que que o Alto Arima usa para definir qual o melhor modelo, é o AIC, que é uma métrica que mede a qualidade do modelo. Esse AIC diz, a grosso modo, é a quantidade de informações, o volume de informações, né, que o modelo perde. Então, quanto menor o AIC, melhor. E esse approximation igual false, a gente vai colocar assim para ele colocar porque se for igual true, ele vai fazer uma aproximação para o AIC. Quando é falso, ele pega o valor exato do AIC, e isso nos interessa para ter um modelo melhor. Claro que vai deixar um pouco mais lento, mas a gente quer achar mesmo os melhores parâmetros, então eu vou deixar o approximation igual false. Então, Ctrl Enter aqui. Esses são os AICs, ele está procurando o menor, então testando várias combinações. O Autorima faz tudo isso para nós, então. Se nós tivéssemos que fazer na mão, seria o equivalente a fazer vários arimas aqui, sempre com essas combinações de parâmetros. Então, o Autorima faz exatamente isso, então ele automatiza essa parte. Ok, está encontrado aqui, é um arima 300211, que tem os coeficientes, 3 autorregressivos, 2 para a parte do Sarima, mais o da média móvel SMA1, tudo certinho. E aqui ele colocou também que é com drift.
Eu não vou entrar em muitos detalhes que é esse drift, porque ele diz mais respeito à forma como funciona o ARIMA ou auto-ARIMA do que o próprio modelo. Mas o que isso vai mudar é que quando a gente for fazer agora o ARIMA com esses parâmetros que foram encontrados, 300, a gente vai incluir o argumento include.drift igual true. Então, sempre que sair esse with drift, você inclui esse argumento, tá? Então, eu deixei já comentado aqui que o melhor modelo é esse 300.211. Vou passar para baixo para ficar melhor. E é isso que foi feito no ARIMA agora. Depois de achar os melhores parâmetros, a gente faz um modelo, agora o mod.a, que vai ser um ARIMA do A10. Agora vai ser 300.211. É interessante notar que a gente só acertou dois aqui na nossa, o 1 da diferenciação da parte sazonal e o 1 da outra diferenciação. Tá? Esse modelo aqui não é nada intuitivo, se for olhar as funções de autocorrelação. Nós vamos rodar então esse modelo. Então, com include.drift igual true, lambda igual lambda e os parâmetros que nós encontramos no AutoArima. Ok, a terceira parte já é fazer a análise da qualidade do modelo, com check residuals. Vamos fazer. E não está tão diferente assim do modelo que nós encontramos. Foi só pelo AIC mesmo que saiu um valor melhor. Aqui só a função de autocorrelação, só uma lag correlacionada com a série dos erros. A distribuição aqui não está muito mais normal do que a nossa. E o gráfico aqui também está muito parecido. Então, é um modelo que deu resultados parecidos com o modelo que nós tínhamos encontrado, mas pela métrica do AIC, o R definiu que esse modelo é melhor. Vamos fazer as previsões para esse modelo, então. Agora, o prévia vai ser o forecast do mod, pô, aqui está errado, né? Vai ser um forecast do mod.a e não do A10 para 12 períodos seguintes. Ctrl Enter. E vamos fazer o autoplot disso aqui também. Então, aqui as previsões feitas por um ARIMA com os parâmetros encontrados pelo AutoArima, também parecidas com as previsões que nós fizemos, mas já adiante a gente vai ver qual modelo faz as melhores previsões com uma técnica mais específica para isso. Então, a gente vai ver mais adiante qual a diferença que foi entre o ARIMA e o AutoArima com os parâmetros encontrados por nós. Ok, vamos mais adiante para mais uma técnica de previsão, que é a suavização exponencial. Também é uma técnica bem interessante. Normalmente é o ARIMA que se sai melhor do que a suavização exponencial quando são comparadas, mas não é incomum as técnicas de suavização exponencial também se ajustarem bem à série e fazer previsões melhores que o ARIMA. E há três principais delas: a suavização exponencial simples, que vai ser aplicada em séries que não têm nem tendência nem sazonalidade, o método de Holt, para séries com tendência, ainda sem sazonalidade, e o de Holt-Winters, que captura tanto a tendência quanto a sazonalidade. A suavização exponencial, ela parte de um princípio de que as observações imediatamente anteriores são melhores para explicar as próximas do que as mais antigas. Então, se você tem uma série mensal que prevê o valor de dezembro, a observação de novembro ajuda a prever melhor do que o valor lá de janeiro. E isso que vai o que vai ser o que vai definir isso é o parâmetro alfa. O alfa é um valor entre 0 e 1, e quanto maior esse alfa, maior o peso das observações recentes. Então, por exemplo, com alfa igual a 0,9, a observação anterior vai ter um peso 0,9. E a segunda observação anterior vai ser 0,9 vezes 1 menos 0,9, que dá mais ou menos 0,09. Ou seja, a observação anterior tem um peso 10 vezes maior do que a segunda observação anterior. Quando você coloca um alfa igual a 0,5, então a observação anterior vai ser 0,5 e a segunda anterior vai ser 0,25. Ou seja, o peso da anterior é 2 vezes maior que da segunda anterior. Então, quanto maior o alfa, maior vai ser o peso das observações mais recentes, menor o alfa, menor o peso, mas ainda assim, as mais recentes sempre vão ter peso maior do que as mais antigas. E todos os métodos de suavização exponencial têm esse parâmetro alfa. No método Roth, que inclui a tendência, tem também o parâmetro beta, que vai dizer respeito à tendência. E no método de Roth-Winters, e também tem sazonalidade, vai ser o parâmetro gama, que vai dizer respeito à sazonalidade.
A nossa série A10, nós sabemos, tem tendência e tem sazonalidade, então nós vamos fazer a escolha pelo Holt Winters, que vai ser essa função HW. Aqui estão as equações para esses três métodos, não se preocupe, tudo isso R vai fazer, todas elas têm o parâmetro alfa, como nós vimos, e essas equações, todas elas também têm uma equação para previsão e uma equação para modelagem. A LT é a equação que faz a modelagem, é chamada de função de suavização. Então, para suavização exponencial simples, o valor da previsão vai ser sempre o valor que sai pela própria equação de suavização, função de suavização. No Holt Winters entra uma nova equação, que é para tendência, também vai modificar a equação LT e a equação da previsão, e no método de Holt Winters também entra mais uma equação, que é para detectar a sazonalidade. E o Holt Winters ele pode ser aditivo ou multiplicativo, com aquelas ideias que nós vimos quando fizemos a decomposição. Se a série tiver uma sazonalidade constante ao longo do tempo, nós vamos usar um Holt Winters aditivo. Se for uma sazonalidade que cresce ao longo do tempo, o multiplicativo. E como nós sabemos, a nossa série A10 tem uma sazonalidade que cresce ao longo do tempo, e a nossa escolha, portanto, vai ser pelo modelo multiplicativo, pelo método de Holt Winters multiplicativo. Vamos ver os códigos, tudo muito simples, né? Esse algebrismo aqui em cima, mas na hora de fazer o código no R, nós só precisamos basicamente disso aqui. O resto já é para análise e para previsão. Só a primeira linha aqui já vai fazer tudo. Vou copiar e colar. Eu vou comentar aqui então como o Holt Winters, HW, colar tudo. E a função que vai implementar o Holt Winters, então, é a função HW. Aqui dentro nós só precisamos colocar a série e o seasonal se for multiplicativo. Se for aditivo, ele já vai por default fazer o aditivo. Nós podemos também definir os parâmetros. O alfa, que dá o peso para as observações anteriores, o beta da tendência e o gama da sazonalidade. Porém, se nós não definirmos, o R vai estimar esses parâmetros para nós. Ele vai estimar os parâmetros que minimizam os erros do modelo. Então, é melhor deixar isso a cargo do R mesmo. Vou só dar um Ctrl Enter aqui para rodar o modelo. Já está feito. Então, check residuals agora para checar a performance. E já dá para ver que ele tem um desempenho diferente do Arima, claro, como é que se esperar. Tem umas diferenças importantes. Por exemplo, aqui no começo, quando o Arima acertava tudo e depois ia para uma variância maior, aqui já tem uns erros mais bem distribuídos ao longo do tempo. Então, esse gráfico aqui está melhor que o do Arima. Mas a função de autocorrelação não está boa. Essa linha tracejada, como eu disse, é de 95% de confiança. Então, nós queremos que no máximo 5% dessas lags ultrapassem o intervalo de confiança. Se uma até ultrapassar e passar um pouco dos 5%, não tem problema. Mas aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, tem outra batendo na trave, então 5 dividido por 36 fica bem acima de 5%. 14%. 14% não está bom. E o histograma também tem um desvio da normalidade aqui, assim como no Arima, mas também nada muito discrepante. Então, de um modo geral, esses modelos são modelos razoáveis e é muito difícil saber, pela análise de resíduos, qual deles é o melhor, qual deles vai se sair melhor para fazer as previsões. Nós vamos precisar de um método mais assertivo para isso, que nós vamos aplicar já agora adiante. Mas antes vamos ver as previsões feitas pelo Holt Winters, que a gente ainda não viu. Aqui está sendo feito como no Arima, usando a função forecast do modelo que foi criado aqui em cima, com h igual 12. Queda das previsões e o autoplot aqui, como você pode ver, pelo Holt Winters aditivo, tanto capturando a tendência quanto a sazonalidade. Ok, vamos agora comparar esses algoritmos. Vamos ver qual dos algoritmos se saiu melhor. Nós aplicamos 6 ao longo do treinamento. Já até vou me adiantar aqui e digitar a seleção do modelo no comentário. E a gente vai selecionar aquele que vai se sair melhor. Nós aplicamos, como eu disse, 6. A gente fez para o método da média, do método naive e o naive sazonal, que são os mais simples. Depois nós fizemos um ARIMA com os parâmetros que nós mesmos definimos. Depois o auto-ARIMA, com os parâmetros que foram achados automaticamente. E agora nós fizemos esse... Desculpa. Agora nós fizemos esse com o Holt Winters. Então, nós vamos ver qual desses 6 modelos se saiu melhor. Para isso, nós vamos utilizar um método que compara mesmo as previsões feitas por esses métodos, que compara o forecast, que é o método de holdout. O método de holdout é muito parecido com a forma como se comparam os algoritmos em machine learning, mas tem algumas diferenças importantes.
No método de rollout, a gente também separa a série em treino e em teste. Na série de treino é implementado o algoritmo e na de teste nós usamos para checar qual o melhor algoritmo. Então a gente roda o algoritmo na série de treino, vê quais são as previsões feitas por esses algoritmos e compara com os valores reais na série de teste. A gente quer então o algoritmo que erre menos. O algoritmo que erre menos que erra menos é claro, o que acerta mais, o que se aproxima mais dos valores reais. Mas após a verificação, isso aqui é importante, que é diferente, após a verificação, nós aplicamos o melhor modelo na série original para fazer as previsões. Isso porque em séries temporais, as últimas observações são as mais importantes para prever. Então, a gente tem que aplicar na série original. Lá em Machine Learning, o modelo que você acha para a base de treino já é um modelo que vai para a produção, que vai para a prática. Aqui em séries temporais não dá para fazer isso. Então, vamos começar dividindo a série mesmo em treino-teste, o split da série. Vou copiar aqui. Vamos dar uma olhada primeiro no console, a nossa série inteira, para ver como a gente faz essa divisão. Vou colocar aqui o A10. Então, a gente vai ter que pegar uma parte dessa série para treino e outra parte para teste. Uma regra de bolso para séries temporais é definir primeiro, pelo nosso problema de negócio, quantos períodos nós vamos querer fazer as previsões. Então, aqui o nosso problema é fazer as previsões para saber qual vai ser o gasto com medicamentos nos períodos seguintes. Nosso cliente é o governo da Austrália. Vamos assumir que o nosso cliente, o governo, quer saber as previsões para os 24 períodos seguintes. Quanto ele vai gastar com esses medicamentos nos 24 períodos seguintes, para ele já ir se preparando com esses gastos aí. Ele quer saber aqui, então, de julho de 2008 até, no caso, junho de 2010, como vão ser os gastos com medicamento, quer ver tendência, quer ver sazonalidade, quando se gasta mais e tudo mais. Então, a regra de bolso é que a nossa série de teste tem um número de previsões que a gente quer fazer ou mais, no caso 24. Isso aqui dá 24. Vamos definir isso então, que a gente vai fazer uma série de testes do mesmo número de previsões que nós vamos fazer, 24. Então, isso tudo que está selecionado agora é a série de teste. E o que é anterior vai ser a nossa série de treino, tudo que está selecionado aqui. Então, vamos memorizar isso. Treino vai até junho de 2006, do início da série até junho de 2006, e teste de julho de 2006 até o final da série. Beleza. Ok? Agora vamos fazer o split, então, fazer o comentário aqui, split. Então, a série de treino, a gente vai usar essa função para isso, a window, uma função que recorta uma série, tira uma janela da série, como o nome sugere. Vai ser da A10, o início vai ser o próprio início da série, e o fim, como nós vimos, junho de 2006. E para a série de teste é a mesma ideia, só que aí a gente vai começar em julho de 2006 e o fim vai ser o próprio fim da série. Vou rodar os dois, estão criados, e agora sim nós vamos fazer o treinamento. Nós vamos então treinar todos os algoritmos nessa série aqui e checar a performance deles nessa série aqui. Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Do mesmo jeito que a gente fez até agora. Aqui todas essas funções nós já utilizamos, praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V de tudo que a gente fez. A única diferença é que em vez de ser o nome da série aqui, vai ser a série de treino. Então, para todas elas, não vai ser a 10, vai ser a série de treino que nós criamos agora. E o H agora é igual a 24. Deixei numa variável aqui para ficar mais fácil. Então, vou copiar e colar tudo lá. Treinamento. Só colei e vou rodar tudo já. Então, nomes das funções são todas assim. Treino.naive, treino.snaive, treino.arima, para ficar mais fácil de ver. Nós temos 6 algoritmos, né? Vamos dar uma olhada. Esse que terminam com mod aqui não vale. São para os modelos e o forecast no treino.a. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo. São os nossos 6 algoritmos, esses que nós queremos comparar para ver qual deles erra menos. Então agora a gente já vai para comparação, para ver quais se saíram melhor. E para fazer essa comparação, para ver os erros, nós usamos a função accuracy. Ela vai dar as medidas de erro. Então a gente vai fazer isso para cada método. Para cada método, a gente vai ver aqui quais são as medidas de erro deles. Até aqui, tudo isso é feito dessa forma. Vamos começar aqui só vendo no console para enxergar como é que isso é feito. Vou pegar outro aqui, pegar o Arima.
no console. Então, a função accuracy vai comparar as previsões do treino.arima, as previsões ficam dentro desse min, com a série de teste. Então, aqui as métricas de erro. As 5 primeiras são métricas de erro. Vamos observar essas. A primeira aqui é o erro médio, pegou todos os erros do Arima e tirou a média. Aqui é o erro médio absoluto, tirou a média dos valores absolutos, que é negativo passa para positivo. E aqui são os erros médios percentuais, é a mesma ideia do erro médio, só que aí em valores percentuais, é o erro dividido pelo valor real. Mas aqui nós vamos utilizar essa aqui, que é a mais utilizada mesmo pela comunidade, que é a RMSE, que é a raiz do erro quadrático médio. Então, se tira o quadrado de todos os erros, soma todos eles, se vê a média e tira a raiz disso. Se tira a raiz disso, e o resultado final é o RMSE. É essa métrica que nós vamos utilizar, então, e nós estamos buscando o algoritmo que errar menos aqui, que tiver o menor valor aqui. E é claro, todas essas funções são do tipo, quanto menor, melhor, né? Quanto menor o valor, melhor. Ok, vamos fazer isso então. A gente vai fazer agora, copiar tudo isso aqui para ver as métricas de todas elas. Aqui estão todas elas, média, naive, SNAIVE, HW, Holt Winters, Arima e aí Alto Arima. Vou rodar todas. Ok. Já estão todas aqui. Se a gente quiser ver alguma individualmente, é só acessar, por exemplo, ver aqui da média. Já tem a tabelinha dela com todas as métricas. E o RMSE da média foi esse 12,96. A gente poderia ver uma a uma aqui para identificar qual o menor RMSE, mas vamos colocar todas essas 6 aqui dentro de uma tabela só para ficar mais bonito e mais apresentável. Para isso, nós vamos usar essas duas linhas de código. A primeira vai fazer a tabela. Se a rebind vai colocando linha abaixo de linha, né? Então vai colocar o da média primeiro, depois na linha de baixo naive, e assim por diante. E o rolenames vai dar um nome para cada linha, na mesma ordem que a gente definiu aqui. O nome para o método da média, naive, e assim por diante. Olha lá, roda as duas. Aqui já está tbl.acc e está aqui a nossa tabela com os erros para todos os métodos. Nós combinamos então que nós escolheríamos de acordo com a RMSE, vamos ver qual errou menos de acordo com a RMSE. Foi o alto Arima. Nada surpreendente, o Arima normalmente se sai melhor mesmo que outros métodos, embora o Holt Winters também, em muitos casos, também ganhe, seja o vencedor, seja com os menores erros, mas não é nada surpreendente o alto Arima ter sido o melhor deles. O nosso Arima, com os nossos parâmetros, ficou em segundo, então nós não escolhemos parâmetros ruins, nós escolhemos bons parâmetros, ganharam então até do Holt Winters, que também é um bom método, e os métodos mais simples aqui se saíram muito mal, da média principalmente, a gente já tinha visto, né, que as previsões pelo método da média ficaram muito ruins, então nada surpreendente nesse ranking aqui. E é o que a gente vai fazer agora, ganhou o Autorima, então nós vamos salvar esse modelo Autorima, vamos ficar com esse modelo Autorima, com aqueles parâmetros que o Autorima nos deu. Vou fechar aqui, e eu vou fazer agora o forecast com o algoritmo vencedor. Beleza. Então, como eu falei, o forecast vai ser feito para a série inteira. Nós aplicamos na série de treino, mas nesse caso vai ser para a série inteira. Inclusive, tudo que está aqui nós já fizemos, né? Só está mudando o nome da variável, vai ser o mod ponto final, para ficar mais claro. Mas isso aqui a gente fez logo depois de terminar o Autorima e encontrar os melhores parâmetros, né? Que são esses aqui. Então, só copiar e colar, tudo que muda aqui é o nome das variáveis. Rodar o modelo final, previsão com o modelo final, a única coisa que vai mudar é que o H agora é igual a 24, né? E o autoplot. Então aqui as previsões feitas com o modelo vencedor, que é o Alto Arima, um Arima 300211. Então o nosso cliente já sabe aqui quais são as previsões para os próximos 24 meses. Tem as previsões pontuais nessa linha azul, tem os intervalos de confiança, tem a sazonalidade para saber em que períodos ele pode gastar mais. Então, ele já vai se preparar para os seus gastos com medicamentos antidiabéticos para os próximos 24 meses. E vamos agora, como cereja do bolo, salvar esse melhor modelo, salvando o melhor modelo. E isso é muito simples de fazer no R. Nós usamos o comando save RDS. Aqui em save RDS, o object vai ser o nome do objeto, o nome do modelo, no caso, que nós vamos salvar, o mod ponto final, e depois nós definimos aqui o file, que é onde ele vai ficar, o nome do arquivo e onde ele vai ficar. Vou aqui para os nossos files,
Aqui está só nosso arquivo, que é esse que nós estamos usando mesmo. Para garantir que a gente está dentro desse diretório, vem aqui em More e clica nessa opção que vai estabelecer isso aqui como um diretório de trabalho, vai setar como um diretório de trabalho, e agora está garantido que se a gente salvar alguma coisa aqui com qualquer nome, vai ficar dentro desse diretório. Mas você, claro, também pode escolher outro diretório aqui que você queira salvar o modelo. Eu vou chamar esse modelo de modelo final. Então vai ficar dentro da nossa própria pasta com o nome modelo final. Então, Ctrl Enter, está salvo aqui já o modelo final, só 28 kilobytes, né? Olha que beleza. E para carregar esse modelo, agora que está salvo, né? Agora que está salvo, é um modelo portável, por assim dizer. Pode rodar em qualquer máquina, pode colocar na nuvem e tudo mais. Agora, para carregar, a gente usa a função read RDS, bem simples também. E aqui só vai precisar do local em que está o nosso arquivo. No nosso caso, é só digitar, então, o modelo final. A gente tem que colocar isso dentro de uma variável para poder usar aqui no RStudio. Então, eu vou chamar de modelo mod.carregado. Dou Enter, já está aqui, tudo certinho. Está aqui, né, mod.carregado, igual ao mod.final, tudo certinho. E vamos só para testar, usar esse mod.carregado em vez do mod.final. Vou fazer uma previsão com ele, prev.mc de modelo carregado, que vai ser o forecast do mod.carregado. Agora eu vou colocar um H igual 6 só. Então, Ctrl Enter, autoplot, prev.mc. Então, aqui, as previsões feitas com o modelo que nós salvamos e nós carregamos. Está aqui, então, já depois de tudo que nós fizemos, ainda o modelo salvo para nós usarmos onde nós quisermos. Então, a gente fez aqui um trabalho bem interessante de séries temporais, analisamos a série, decompomos a série, implementamos os métodos de forecast, vimos os conceitos, vimos como analisar os resíduos para ter ideia da qualidade do modelo, fizemos agora a seleção do modelo por um método que vê qual o melhor algoritmo que fez os forecasts, e também salvamos o modelo no final. Espero que você tenha gostado desse webinar, um trabalho bem grande, bem interessante aqui, que você pode aproveitar para outros projetos seus. O material do webinar vai ficar à disposição para vocês nesse link. Tinha um erro ali até que eu já vou consertar. Dei uns 15 minutos aí depois do webinar que já vai estar tudo certinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Boa noite.